Bom, agora a gente vai para mais entrevistas. Olha, nós vamos conversar então com Ulisses Ruiz, de Gamboa. Ele é economista da Associação Comercial de São Paulo e nos fala sobre os impactos da pandemia no comércio. Olá, Ulisses, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos, tudo bem? Tudo bom Também com você? estou em home office. Mas Tava você não ouvindo está aí, trabalhando 5 horas a mais, não, né? Olha, a gente está Muito trabalhando mais. bastante, viu? Eu acho que no final das contas você termina trabalhando mais, né? Porque você tem menos interrupção e, enfim. Eu acho que, como vocês falaram, né? As pessoas estão trabalhando e as empresas estão vendo que está dando certo. Ulisses, agora vamos falar aqui um pouco de economia. O varejo registrou aumento de 3,4% no mês de agosto, de acordo com o IBGE. Qual é o impacto dessa alta para o setor de comércio? Bom, isso reflete, né, vamos falar assim, a retomada gradual aí das vendas do varejo, né? E evidentemente que é uma boa notícia em termos não só da própria atividade, como em termos até de geração de empregos no comércio. Mas, apesar de que a gente está com crescimento em relação ao ano anterior, a 2019, né, mesma comparação de agosto, que são os últimos dados, não dá para falar, infelizmente, de crescimento anual do varejo, né? O varejo o comércio, as vendas do comércio vão cair esse ano. A boa notícia é que a queda vai ser bem menor do que se esperava. O auxílio emergencial, ele ajudou a diminuir um pouquinho o impacto? Deu para perceber, então, essa ingestão financeira no comércio? Olha, foi fundamental. O auxílio emergencial, embora muitas pessoas pensem, puxa, mas não é tanto dinheiro assim, mas olha, isso, principalmente em termos da classe C, foi fundamental para esses resultados positivos que o varejo tem apresentado aí nos últimos meses. Foi muito importante. E o comércio online, Ulisses? Porque ultimamente a gente vê muitas empresas que não trabalhavam com online, tendo o online também como uma forma de comercializar os seus produtos. Aquelas empresas que já trabalhavam acabaram, às vezes, investindo mais nesse segmento, tendo um retorno melhor. Qual que é a parcela de contribuição nessa retomada do comércio por meio do comércio online? Olha, o comércio online está sendo vital, né? E ele tem mostrado um aumento de mais ou menos 50% em relação ao ano passado. E tem sido muito importante, mas ainda ele, em termos do comércio total, das vendas totais, ele ainda representa uma parcela menor, mas esse ano a perspectiva é fechar em torno de 10% do total, o que é um recorde. Eu acho que, na verdade, já era uma tendência, né, esse aumento aí das vendas no comércio eletrônico, que se acentuou com a pandemia, mas tem sido também muito importante. Uma outra coisa que eu não mencionei, além dessa questão do comércio eletrônico e do auxílio emergencial, o crédito também com juros um pouco mais baixos também tem ajudado. Você acha que esse novo método, né, que as pessoas acabaram, quem tinha um pouquinho ainda de resistência, né, para usar o e-commerce, meio que foi obrigado, né, a utilizar esse sistema? Ele veio para ficar, como você já disse, mas você acredita que ele vai se manter ou vai crescer no próximo ano? E agora, então, com a flexibilização aqui na capital paulista, qual a expectativa, então, do varejo? Bom, a flexibilização ela ajuda o varejo como um todo, mas eu acho que pode até ser que futuramente falando, quando a situação se normalizar, o comércio eletrônico não mostre o crescimento que está mostrando agora, mas eu acho que a tendência, aliás, mundial, é a gente ter cada vez mais comércio eletrônico, né? Inclusive até por uma questão de tempo, as pessoas ficam sem tempo de ir nas lojas, então a perspectiva, inclusive, para muitas pessoas aí que são da área de shopping center,
é que futuramente falando, né, depois de pandemia, futuramente falando, as lojas sejam no shopping muito mais voltadas para serviços do que vendas, e as lojas de vendas seriam lugares onde os consumidores recolheriam a mercadoria já comprada online. Quer dizer, eu acho que é uma tendência, como eu disse, né, não só brasileira, mas mundial, de ter um crescimento contínuo aí do comércio eletrônico. Ulisses, nós falamos sobre essa retomada do comércio e nós fazemos uma base de comparação recente. Mas se a gente fala, por exemplo, de uma macroeconomia, mesmo quando existe uma retomada, né, da macroeconomia, você vai comparando com os últimos 10 anos aí, você vê que a base de comparação é muito fraca. Como vinha sendo esses últimos anos para o comércio aqui de São Paulo? A gente apresentava bons números ou os números já não eram os esperados nos últimos anos? Olha, nós tivemos uma crise, né? A gente tem que lembrar que tivemos uma crise econômica muito séria em 2015, 2016, né? Que foi aquele fim do governo Dilma Rousseff, enfim, toda aquela instabilidade econômica e política que a gente viveu, mergulhou o país numa crise muito grande, né? Esse ano, provavelmente, a queda da atividade econômica pode ser que seja até maior do que foi nesses anos, mas, de qualquer forma, nós tivemos 2 anos, 2015 e 2016, de uma crise muito violenta, que também, claro, afetou muito o comércio, né? Principalmente aí o comércio em 2016 teve uma queda expressiva, e 2017, 2018, 2019 houve uma recuperação da economia, mas muito mais fraca do que se esperava. Eu diria que, fazendo uma analogia, isso vale também para o estado de São Paulo, né, que do ponto de vista econômico é o estado mais importante, todo mundo sabe, e também para o Brasil como um todo. Eu faria uma analogia seguinte: o Brasil era um paciente que estava saindo da UTI e veio um caminhão chamado Covid e atropelou ele, entendeu? É mais ou menos assim. Então, na verdade, a gente já estava com uma recuperação muito fraca. A recuperação era muito fraca. Tudo bem, 2017 foi um ano de transição, mas 2018, 2019 se esperava que, em geral, não só falando de comércio, a recuperação da economia tivesse sido muito mais intensa. Então, a gente já estava com um crescimento muito fraco. Aí a gente tem que diferenciar fatores conjunturais, ou seja, a situação econômica atual, e fatores mais de longo prazo, estruturais. O Brasil tem muitos problemas, todo mundo sabe, o custo Brasil, os altos impostos, a taxa de juros muito alta, perdão. Enfim, o Brasil tem uma série de problemas a serem resolvidos, né? Uma série de reformas a serem resolvidas, principalmente para fazer a economia brasileira mais produtiva. Eu acho que esse é um dos grandes problemas da economia brasileira. Então, assim, mesmo depois de passada a pandemia, enfim, finalmente descoberta a vacina, ou de alguma forma superada essa questão aí do vírus, né? E as coisas retomando o seu curso normal, vamos falar assim, mesmo assim, a perspectiva não é de um crescimento muito grande, a não ser que realmente se façam as reformas estruturais. O Brasil, como dizia o grande economista Mário Henrique Simonsen, ele é um paciente anestesiado que está esperando eternamente a operação acontecer, e a operação não acontece. Então, isso já vem de longe, infelizmente. Então, assim, eu acho que tem que ter uma conscientização de todos nós, né, da sociedade, que nós precisamos fazer reformas, que nós precisamos modernizar o Brasil. Eu estou falando para além de pandemia. Agora a gente tem que esperar, né, toda essa questão da pandemia acabar. Isso foi, enfim, uma situação inesperada, né, que pegou o mundo inteiro de surpresa. Mas eu acho que a perspectiva de médio e longo prazo, ela não é de um crescimento muito intenso, exceto se realmente o Brasil fizer as reformas que modernizem o país, né, a economia,
e aumentem a produtividade da nossa mão de obra, da nossa economia como um todo. Agora, Ulisses, a analogia que você fez aí me deu um frio na espinha aqui, né? O paciente saindo do hospital depois de dias na UTI, de um tempo na UTI, acaba sendo atropelado. E também essa coisa de você esperando a cirurgia, que cirurgia que nunca acontece. E eu quero saber o seguinte, em relação à inadimplência aqui em São Paulo, houve um aumento dessa inadimplência ou os índices mantiveram estáveis? Como é que tá a coisa? Bom, antes de eu falar isso, não, é só para explicar, para não assustar ninguém. A questão da analogia do paciente é porque eu falo da UTI, que saiu da UTI, porque a gente teve uma crise muito séria, né, em 2015, 2016, vamos falar assim, foi para UTI, e aí o paciente estava saindo, estava se recuperando 2017, 2018, 2019, tá? E aí veio esse caminhão da Covid, né? No A sentido de que analogia foi foi... boa, Ulisses. A analogia foi pertinente, sim. Não, eu só estou esclarecendo para não alarmar ninguém, né? Assim, colocando bem o que eu estou falando. Assim, eu falo num tom assim mais ameno, né? Para Claro. que também seja mais compreensível para todo mundo. Mas com relação à inadimplência, olha, a inadimplência ela se mantém relativamente baixa, estável, tá? Não houve nem no estado de São Paulo, nem a nível país, né, um aumento muito grande na inadimplência, porque os bancos já vinham bastante cautelosos na concessão de crédito e as famílias também antes da pandemia, né? Os bancos estavam muito cautelosos na concessão de crédito, as famílias também cautelosas na tomada de crédito, e acho que houve aí um esforço conjunto do sistema bancário bom, também houve alguma ajuda governamental de permitir que houvesse crédito, que houvesse renegociação das dívidas, que houvessem prazos de carência. Então, eu acho que isso tudo ajudou a que a inadimplência não explodisse como em outras crises, né? Uma crise dessa magnitude no passado teria provocado uma explosão na inadimplência, né? Inclusive porque o principal determinante da inadimplência sempre foi a taxa de desemprego, sempre foi o desemprego, a pessoa perder o emprego. Por isso que nós na associação não gostamos muito de usar a palavra calote, porque o calote é uma malandragem, é uma situação que você tem um dinheiro para pagar e você não paga por pura malandragem. Na verdade, a inadimplência, na maioria das vezes, né, os dados mostram, ela ocorre porque a pessoa não tem condições financeiras e não por uma vontade de enganar, de fraudar, enfim. E o desemprego aí é sempre a principal explicação. Então, acredito que os bancos, claro, ninguém previu a Covid, né? Mas os bancos já vinham cautelosos aí com a recuperação fraca que estava acontecendo nos anos anteriores e quando ocorreu a pandemia e a gente começou a ver que a atividade econômica ia sofrer um impacto muito forte, os bancos foram proativos e começaram a estabelecer um sistema, como eu falei, de renegociação de dívidas, de parcelamento, de prazos de carência. E o que está acontecendo agora que, como eu dizia, né, que a gente está atravessando uma crise econômica, e não há dúvida disso, o desemprego, inclusive, está bem alto, mas, de qualquer maneira, a gravidade da crise está se mostrando muito menor do que se esperava, graças a Deus, porque tinha gente falando no começo do ano que a atividade econômica ia cair 10%, e isso não aconteceu por sorte. Então, a gente está esperando aí uma queda em torno de 4%, 4,5%. Enfim, é uma queda importante do Produto Interno Bruto, né, do PIB, da atividade econômica, mas é muito menor do que se esperava no começo do ano, quando a gente ainda tinha muita incerteza. Ulisses, o que você indica, então, para os empresários nesse momento? A gente está chegando agora no fim do ano, momento que normalmente, né, há um aquecimento por conta do Natal e depois
já tem uma certa queda nas férias, mas daí tem os saldões que acabam movimentando um pouco. Mas como que o empresário, o que que você indica para o empresário para que ele continue crescendo, né, nesse momento aí que a gente tem tão delicado para aqueles que cresceram, né, durante a pandemia e para aqueles que tiveram perdas consideráveis consigam então se reerguer? Olha, eu acho que, como você falou, aproveitar aí a chegada do fim do ano, né? E a Black Friday, que é em novembro, agora, no final de novembro, que está se tornando uma data para o comércio cada vez mais importante, mais significativa. Então, agora nós temos duas datas no fim do ano, a Black Friday e depois o Natal. Então, acho que os empresários deveriam apostar apostar nesse fim de ano, no sentido de tentar oferecer promoções e preços que sejam mais atraentes. É lógico que também não dá para esperar uma explosão nas vendas, né? Um aumento extraordinário nas vendas devido à situação econômica difícil, né? Que a gente comentou que o país enfrenta, mas eu acredito que o consumidor vai estar mais atento do que nunca à questão do preço, às promoções. Então, acho que é uma boa oportunidade que pode ser aproveitada e pode servir para recuperar parte aí das perdas, pelo menos, que ocorreram com o isolamento social, enfim, com os efeitos econômicos da pandemia. Ulisses, alguns segmentos sofreram mais durante essa pandemia. No caso, por exemplo, de restaurantes, bares, muitos fecharam a porta. No comércio, de uma forma geral, aqui em São Paulo, vocês têm levantamento de quantos por cento de empresas acabaram fechando a porta, não conseguiram sobreviver durante essa crise pandêmica? Olha, nós não temos esse dado, mas nós sim temos informação dos nossos associados. Não temos o dado numérico exato, que é difícil até de você estimar. A gente ouve falar de muitos números, mas assim, na prática é complexo. Mas o que a gente tem notado, né, devido ao contato com os nossos associados, é que o pequeno comerciante, o comércio de rua, é o que tem sofrido as maiores perdas e os maiores índices de fechamento de lojas, né? Então, assim, o pequeno comerciante, inclusive, no momento, ele atravessa uma situação complicada, porque mesmo aquele pequeno comerciante que está trabalhando dentro dos shoppings, ele não tem capital para financiar 12 horas de atividade. Então, eles estão pleiteando, inclusive, uma redução das horas, porque isso implica despesas, luz, mais funcionários, enfim. Então, o pequeno comerciante, ele está realmente muito afetado. Eu ouvi falar, mas, assim, dizer uma cifra assim é meio complicado, porque realmente nós não fizemos um levantamento formal disso, até como eu disse, porque é difícil ter esse dado, mas eu ouvi falar em cerca de mais ou menos 30% de fechamento de pequenas lojas, de uma maneira geral, o que é um índice muito alto, né? Se a gente vai para lugares de São Paulo tradicionais de comércio, José Paulino e outras ruas e outros lugares de comércio importantes, a gente observa muito pouca gente nas lojas e muitas lojas com aquela placa do aluga-se, né? Então, assim, eu acho que principalmente o comércio de rua, o varejo de rua, o comércio de rua e o pequeno comerciante. Esses foram os principais afetados aí pela crise. E, claro, você mencionou, né, o setor serviços, bares e restaurantes, por conta da pandemia. Aí temos também, nós não temos também essa cifra, mas eu entendo que também uma porcentagem não desprezível desses estabelecimentos não conseguiu sobreviver. Alguns aproveitaram o auxílio aí para folha de pagamento que o governo ofereceu, né, através dos bancos, mas está sendo difícil manter
inclusive recuperar o que foi perdido. Então, no caso de bares e restaurantes, eu acho que a situação ainda é pior, exceto para aqueles, isso vale também para o varejo, para aqueles que já tinham uma estrutura de delivery e que já tinham uma estrutura de trabalho na internet. Alguns comerciantes, e eu incluo também aí bares e restaurantes, reagiram rápido e montaram uma estrutura, como eu disse, de entrega e uma estrutura de venda online. Mas nem todos tiveram essa agilidade ou essa capacidade ou essa possibilidade. E isso está sendo bem complicado aí para o setor serviços, né? E, na verdade, o comércio pertence também, em termos macroeconômicos, ao setor serviços, né? O serviço de venda, né? Então, assim, são setores que... É um setor que foi muito afetado. O setor serviços, aliás, embora a gente falou do comércio, a gente falou da indústria, mas o setor serviços, principalmente esses serviços prestados às famílias, bares, restaurantes, turismo, etc., esses setores realmente estão com perdas gigantescas, né? São setores aí muito afetados de uma forma muito mais intensa. Mas, em todo caso, numa crise assim, tanto uma crise quanto um crescimento, dificilmente você tem todos os setores sendo afetados da mesma maneira, né? A gente estava falando, o comércio eletrônico está crescendo, né? Então, assim, mas de uma maneira geral, a situação é complicada. Perfeito. Ulisses Ruiz de Gamboa, economista da Associação Comercial de São Paulo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu é que agradeço e estamos à disposição sempre para qualquer consulta. Ok, muito obrigado. Bom dia, bom trabalho. Ótimo dia.